Amém. Irmãos, pode tomar o seu assento, por favor. Eu peço para que abra sua Bíblia juntamente comigo. Tá ligado lá? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Abra, por gentileza, sua Bíblia comigo. Segundo livro de Samuel, seu capítulo de número 21, irmãos. Eu vou pedir para o Riquel nos ajudar aí, irmão. Dá lugar aí, varão, nesse instrumento, por favor. Quem crê que Deus já falou conosco aqui nesta noite, através dos louvores, através da exposição da palavra do Senhor, dos textos lidos, através do testemunho, irmãos? Quem crê dessa forma? Amém? E os irmãos vão entender que o Senhor vai continuar falando conosco através desse texto, segundo o livro de Samuel, seu capítulo é o de número 21, nós vamos ler a partir do verso de número 15, irmãos. Esse texto já estava no meu coração há alguns dias, porém hoje pela manhã o pastor nos mandou uma mensagem nos pedindo para preparar uma palavra, e aí eu fiz esboçar essa mensagem, irmãos, que falou ao meu coração, e eu creio que falará também no coração dos irmãos. E diz assim a palavra do Senhor na minha versão: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Esbibenob, descendência dos gigantes, o peso do bronze de sua lança era de 300 siclos. Estava cingido de uma armadura nova. Ele intentou matar a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que diz: houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Esbibenob tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi, mas Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram: o Senhor é a esperança de Israel e nós não queremos perdê-lo. E a igreja diga amém. Amém. Mediante esse texto lido, irmãos, eu gostaria de meditar nesta noite baseado no tema triunfando em meio ao cansaço. Triunfando em meio ao cansaço. Davi, irmãos, o grande rei Davi, sem dúvidas foi um dos maiores líderes que Israel já teve. E quando o assunto é batalha, ou peleja, ou guerra, ele é considerado o maior de Israel. Por essa razão, ele foi impedido pelo Senhor de construir o templo em Jerusalém, porque as suas mãos eram sujas de sangue. O próprio Deus, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, versículos 7 e 8, diz: Davi disse: meu filho, eu quis construir um templo em honra do Senhor meu Deus. Mas ele disse que eu havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. E entre todas as batalhas, em sua grande maioria, Davi, ele saiu vitorioso. Mas é interessante, irmãos, e vale ressaltar que Davi, ele não venceu todas essas batalhas sozinho. Davi tinha ao seu lado um exército de homens fortes, valentes,
corajosos, talentosos, que eram conhecidos como os valentes de Davi. Esses homens possuíram essas virtudes e essas qualidades a qual eu mencionei. Eles eram fortes, eles eram valentes, eles eram corajosos e esses homens também eram talentosos. Mas além de tudo isso, irmãos, esses homens tinham uma virtude que está faltando em nossos dias. Esses homens, eles eram leais a Davi. Eles tinham uma lealdade diante do seu rei. E nós vamos observar isso quando Davi ele está em um momento desfavorável da sua vida, mas a Bíblia nos diz lá no segundo livro de Samuel, no seu capítulo 23, versículo 15 ao 18. Versículo 15 diz: suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tornaram-na e a levaram a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha um nome entre os 3 primeiros. Então observe que Davi, ele não vencia suas guerras somente sozinho. Ele tinha homens, ele tinha soldados que iam na sua retaguarda. Esses homens, conforme falei, eram homens talentosos, corajosos, homens fortes, mas além de tudo, eles eram leais a Davi. E nós observamos isso quando Davi ele fala que está com sede, queria beber água de Belém. Esses homens arriscam a sua vida para irem até aquele lugar para buscar água para Davi. Ou seja, não basta ser forte, não basta ser valente, não basta ser corajoso, se nós não formos leais. Sabe por quê? Porque a lealdade é um atributo dispensável para os guerreiros de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A lealdade, eu vou repetir, é um atributo indispensável para os guerreiros de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos vão se lembrar que os filisteus eram um dos maiores inimigos de Davi e do povo de Israel. No início da caminhada de Davi, quando nós lemos 1 Samuel, capítulo de número 17, nós vamos observar que Davi, ele sai a peleja diante de um gigante filisteu chamado Golias. Todos nós conhecemos essa história. Alguns meses atrás, ou alguns domingos atrás, os nossos irmãos, o próprio pastor, trouxe ensinos sobre essa batalha de Davi contra Golias. E desde esse episódio, irmãos, quando Davi ele mata Golias, os filisteus procuram uma ocasião para matar Davi. Os filisteus procuram um meio, um método, uma oportunidade para ceifar a vida de Davi. E sabe por quê, irmãos? Isso se tornou algo que os filisteus queriam matar Davi, porque aquela vitória que Davi conquistou em cima de Golias trouxe notoriedade para Davi. Davi agora ele sai do esconderijo, das malhadas ali onde ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, para um lugar de destaque, para um lugar de honra, para um lugar de prestígio. E por conta disso os filisteus queriam matar Davi. E essa perseguição, irmãos, dos filisteus contra Davi vai durar praticamente todo o seu reinado. Foi um reinado de 40 anos, todos nós sabemos disso. E ao longo desses 40 anos, o povo filisteu se levantou contra o ministério de Davi. Ao longo desses 40 anos, esses homens se levantaram e intentaram contra a vida deste rapaz que foi escolhido por Deus para exercer aquela função a qual ele estava exercendo, louvado seja o nome do Senhor.
E o capítulo 21 de 2 Samuel, dos versículos 15 ao 17, que nós lemos, vai nos apresentar novamente um cenário de guerra. Vai nos apresentar novamente um cenário de batalha. Vai nos apresentar uma ocasião onde os filisteus se levantaram novamente contra o povo de Israel, contra Davi. E mais uma vez os filisteus vão de encontro com eles. E diferente, irmãos, do capítulo de número 17 de 1 Samuel, Davi, ele já não é mais um moço. Davi, ele já não é mais um jovem. Davi, ele não desfruta mais de um vigor físico. Davi, ele não tem mais disposição igual ele tinha antes, no capítulo 17. Porém, irmãos, apesar de Davi ser mais velho, apesar de não ter o mesmo vigor físico, Davi nos impressiona porque ele não foge da guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele não corre da batalha. Ainda que ele não tenha a mesma disposição, ele se coloca na frente do seu exército e fala: eu vou descer no arraial e vou pelejar contra os filisteus. E na nossa caminhada cristã, irmãos, não existe uma carreira solo. Sabe por quê? Porque Davi, ele se coloca na frente, mas atrás dele está o exército que peleja com ele. Na nossa caminhada é necessário ter pessoas que apoiam o nosso ministério. É necessário ter pessoas que ouçam os nossos choros. É necessário ter pessoas que nós possamos confiar as nossas dores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas observe que ao contrário da primeira luta, em que Davi vence de forma rápida, se nós lermos o capítulo 17 de 1 Samuel, Davi, ele pega uma pedra, ele coloca na sua funda. A Bíblia fala que ele lança na testa de um gigante e o gigante cai. Davi pega a espada de Golias e arranca o seu pescoço. Foi uma batalha rápida, irmãos. Quando nós lemos o texto, a própria narrativa do texto vai nos mostrar isso. Que Davi não esboçou muitos esforços para derrotar Golias. Ele não empregou muita força para derrotar aquele gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, no capítulo 21, irmãos, nós vamos observar que essa batalha, ela se prolonga um pouco mais. Essa luta, essa peleja, ela se estende um pouco mais. A ponto de Davi ficar exausto. A ponto de Davi ficar cansado, fadigado. Davi, nesta batalha, ele atinge um alto nível de esgotamento. Davi chegou ao seu limite. Davi chegou no seu limite, a ponto dele não ter mais força para levantar a sua espada, a ponto dele não ter mais força de levantar o seu escudo. Louvado seja o nome do Senhor. E é normal, irmãos, quando o cansaço chega, nos dá vontade de parar e nos dá vontade de descansar. É normal, no meio da batalha, no meio das lutas diárias a qual nós vivemos, às vezes abaixarmos as nossas espadas e abaixarmos os nossos escudos. E observe que é exatamente nesse cenário, neste momento em que Davi está cansado, que Davi está fadigado, que ele se torna vulnerável no campo de batalha, que ele se torna uma presa fácil para o seu inimigo. É nesse momento que outro gigante aparece na sua vida. E quem é esse gigante, irmãos? O seu nome é Esbibenob. Esse gigante percebe que Davi estava vulnerável. Ele percebe que Davi está cansado. Ele percebe que Davi está com a guarda baixa. Esse gigante deve ter pensado: essa é a minha oportunidade de matar Davi. E vencendo Davi, eu vou dominar o povo. E vencendo Davi, eu vou derrotar o exército. O que o gigante não esperava, o que Davi ele não esperava, que antes que o gigante ferisse Davi, Deus levanta no meio da batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem para só
socorrer Davi, oh glória! E quem é esse homem, irmãos? Esse homem é o Abissai. Abissai é irmão de Joabe, filho de Zeruia, irmão de Davi. Logo, Abissai é sobrinho de Davi. Além de sobrinho, Abissai ele é amigo de Davi. Abissai ele é leal a Davi, louvado seja o nome do Senhor. Abissai ele foi um instrumento que Deus usou para ferir aquele gigante no meio daquela batalha. Abissai foi o escape que Deus deu para Davi, para livrar ele naquela batalha. Abissai foi o socorro da parte de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh glórias! E depois desse episódio, irmãos, depois dessa batalha, se nós continuarmos lendo o texto no verso de número 17, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens proíbem Davi de sair para a guerra, de sair para a peleja. Sabe por quê? Porque para eles Davi era a lâmpada de Israel, louvado seja o nome do Senhor. Para eles, Davi não era somente o rei, mas Davi era aquele que trazia esperança para o seu povo, louvado seja o nome do Senhor. E em meio a todo esse cenário, e em meio a todo esse contexto que nós estamos tratando aqui nesta noite, eu gostaria que você saísse daqui, irmãos, pensando essas 3 lições que nós vamos discorrer aqui. E a primeira lição, irmãos, que eu gostaria de deixar para a nossa meditação aqui nesta noite, se encontra no verso de número 15, na parte A. Diz assim: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. De novo fizeram guerra os filisteus contra Israel. E a primeira lição é: enquanto o nosso inimigo não for completamente abatido, exterminado, ele sempre vai voltar. Enquanto o nosso inimigo não for completamente abatido, exterminado, ele sempre vai voltar. Às vezes, irmãos, o nosso inimigo, ele vem com uma roupagem diferente, mas ele volta. Às vezes, com personagens diferentes, mas ele volta. Às vezes com estratégias novas, irmã Miriam, mas ele volta. E sabe por quê? Porque quem, louvado seja o nome do Senhor, aliás, e o que precisamos entender é que ainda que ele volte muitas vezes, em todas elas, ele vai ter que cair, louvado seja o nome do Senhor. O que precisamos entender é que ainda que ele volte um monte de vezes, com roupagens diferentes, com personagens diferentes, com estratégias diferentes, todas essas vezes ele vai ter que cair. Sabe por quê? Porque o que está conosco, ele não perdeu nenhuma batalha. Ele vai ser a sua batalha que ele vai perder, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias! Eu vim aqui para te dizer que aquele que está com você, ele não perdeu nenhuma batalha, louvado seja o nome do Senhor. O verso de número 15 diz: e outra vez fizeram guerra. Isso que você está vivendo é mais uma guerra, irmãos. Isso que você está enfrentando é mais uma batalha. Mas observe no texto, no verso de número 15, que quem se levanta contra o povo são os filisteus. O inimigo que já era conhecido. O inimigo que, além de ser conhecido pelo povo de Israel, além de ser conhecido por Davi, era um inimigo que já foi derrotado outras vezes, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Esse inimigo que está se levantando na sua vida é um inimigo conhecido. É o mesmo inimigo que no começo da caminhada queria parar você. E Deus te deu vitória lá atrás. E mesmo Deus que te deu vitória lá atrás, está te dando vitória hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui, irmãos, mora um perigo muito grande. Sabe por quê? Porque o fato de eu conhecer o inimigo e já ter vencido outras vezes,
muitas vezes me faz pensar que nós vamos vencer novamente com facilidade. Quem não se lembra de Sansão? Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele continuou daquela maneira que ele estava vivendo, ao ponto de o Espírito deixar ele e ele não saber disso. Mas ele já tinha vencido outras vezes aquele inimigo. Isso significa, irmãos, que a guerra vencida hoje, ela não impede o nosso adversário de se levantar contra a nossa vida hoje. A nossa guerra vencida ontem não vai impedir que o nosso adversário se levante contra a nossa vida hoje. E existem guerras que vão nos exigir, irmãos, mais foco. Existem guerras que vão nos exigir mais garra. Existem guerras que vão nos exigir mais empenho, mais determinação. O fato de termos vencido a guerra ontem não nos isenta de termos guerra hoje. Porém, a guerra que você venceu ontem, você precisa vencer hoje. Você precisa vencer amanhã. A guerra que você venceu lá atrás, no começo do seu ministério, é a mesma guerra que você vai enfrentar ao longo da sua jornada, até Cristo guardar dos altos céus e nos transformar, e nos levar para estar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o mesmo Deus que te deu vitória ontem naquela batalha, é o mesmo Deus que me trouxe aqui para te dizer: Ele vai te dar vitória hoje, Ele vai te dar vitória amanhã, Ele vai te dar vitória depois de amanhã, Ele vai te dar vitória no mês que vem, no ano que vem. O mesmo Deus está aqui neste lugar, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo de número 13, verso de número 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. O nosso Deus, Ele não muda. O nosso Deus, Ele não muda. E Ele está aqui nesta noite e vai te dar vitória no meio dessa batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira lição, irmãos: enquanto o nosso inimigo não for completamente abatido, exterminado, ele sempre vai voltar, irmãos. Tenha isso em mente. Não é porque você venceu hoje, ontem, não é porque você venceu a semana passada que ele não vai se levantar. Ele vai se levantar, irmãos. Mas ele vai se levantar com uma certeza que ele vai cair. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós mesmos que estamos pregando, que estamos aqui nesta noite, acreditamos que o inimigo vai cair, mas os céus me trouxe aqui para te dizer: ele vai cair sim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A segunda lição, irmãos, eu gostaria de deixar aqui: se o tempo é de guerra, eu preciso me posicionar. Se o tempo que nós estamos enfrentando é de guerra, nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos nos posicionar. Olha o que diz o verso 15, a parte B. Diz assim: desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus. Observe, irmãos, nesse texto, que não é Israel que quer guerra. Não é o povo de Deus que quer luta. Não é o povo de Deus que quer batalha. Quem quer guerra são os filisteus. Quem quer guerra contra Israel são o inimigo deles. Israel, eles queriam um tempo de paz. Israel queria um tempo de festa. Israel queria um tempo de bonança. Israel queria um tempo de estar sossegado com seus amigos. Eu sei. Eu e você estamos enfrentando lutas que nós não queríamos.
O nosso desejo era estar glorificando, bendizendo e louvando a Deus. Mas o nosso inimigo, irmãos, ele levantou uma batalha contra nós. O nosso inimigo, ele resolveu fazer guerra contra mim, contra você, contra a sua casa, contra o seu ministério, contra o seu chamado. O inimigo resolveu se opor contra você. Não foi você que procurou. Não foi você que estava andando fora da linha. Não foi você que estava fazendo alguma coisa errada e por conta disso Deus... Não. Foi o próprio inimigo que viu a sua vulnerabilidade e se levantou contra você. O tempo que se estabelece aqui é um tempo de guerra, irmãos. E quando esse tempo se estabelece na minha e na sua vida, nós precisamos nos posicionar, irmãos. A segunda lição que nós queremos passar para a igreja é: se o tempo é de guerra, eu preciso me posicionar. O Senhor trouxe nós aqui nesta noite para que eu e você ouvíssemos da parte dele. É necessário você tomar uma posição diante da guerra que você está enfrentando. É necessário você tomar uma posição diante da guerra que você está enfrentando, irmãos. Mas sabe o que acontece em nossos dias? Nós estamos vendo a guerra acontecer. Nós estamos vendo o inimigo se levantar dentro das nossas casas. Nós estamos vendo o inimigo se levantar no meio dos nossos. E nós estamos dormindo no meio da tempestade. Mas nesta noite o Senhor me trouxe aqui para te dizer: é tempo de despertar. É tempo de se posicionar no meio dessa guerra que você está enfrentando. É tempo de se colocar de pé. É tempo de olhar para o altar, o consumador da nossa fé, e falar: Senhor, eu estou pronto, eu estou na posição que o Senhor me chamou para que eu estivesse. É tempo de tomar uma posição. Louvado seja o nome do Senhor. Se o tempo é de guerra, irmãos, a minha postura precisa ser uma postura de guerreiro, uma postura de soldado, uma postura de um homem, de uma mulher de Deus. O tempo a qual nós estamos enfrentando é um tempo que o Senhor nos chama para nos posicionar. Louvado seja o nome do Senhor. E diante da guerra que Davi está enfrentando, irmãos, diante do cenário que Davi está enfrentando, diante desse contexto que ele está enfrentando, existem somente dois caminhos. Quantos caminhos? Ou ele foge, ou ele encara. Ou ele recua, ou ele avança. Ou ele entrega tudo, ou ele domina o inimigo. E a pergunta que eu faço para você nesta noite: qual que vai ser a sua posição diante dessa palavra? Qual que vai ser a sua posição diante desta palavra? Se você for do time que recua, que foge, que entrega, irmãos, essa palavra não é para você não. Mas eu vim aqui pregar nesta noite para um povo que não foge da batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim pregar aqui nesta noite para um povo que não recua, ainda que esteja cansado, ainda que esteja fatigado. Olha para o autor consumador e diz: vai valer a pena, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou baixar a guarda, não. Ainda que a dificuldade, ainda que a luta seja grande demais, aonde Deus me colocou, eu vou permanecer. E eu não vou baixar a guarda, louvado seja o nome do Senhor, a glória. E o cenário, irmãos, me preocupa porque essa guerra está durando mais do que o normal, conforme eu disse. Na primeira batalha, Davi ele vence de uma maneira rápida, mas essa batalha ela está se prolongando e Davi se cansa, irmão. E tem pessoas que adentraram aqui por essas portas, pastor, que está cansado.
o seu estado, você já atingiu o seu limite de cansaço. Quem sabe até orou antes de vir para este culto: Senhor, é o meu último culto, eu não quero mais, isso não é mais para mim, eu não quero mais seguir esse caminho, Senhor. Eu estou esgotado, eu estou fadigado. Mas é no seu limite, irmãos, que Deus ele se manifesta. É quando nós estamos fadigados, é quando nós estamos no nosso limite, que Deus ele chega. É quando estamos no nosso limite, é que Deus entra. É quando nós estamos no nosso limite, que Deus ele vem com socorro. É quando nós estamos no nosso limite, que Deus nos dá livramento. É quando nós estamos no nosso limite, que Deus ele vem com a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda continua sendo nosso socorro bem presente no momento da angústia. O Deus a qual nós viemos adorar aqui nesta noite, ele ainda continua sendo o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não bosqueneja, aquele que está de pé lutando a sua batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias! E vamos fazer um combinado, irmãos. Esta noite, diante de Deus, mesmo cansado, mesmo afadigado, mesmo exausto, não pare. Faça um compromisso nesta noite, você e Deus. Senhor, eu estou cansado, Ele sabe. Senhor, eu estou exausto, Ele sabe. Senhor, eu cheguei no meu limite, Ele sabe. Mas Ele está falando assim: não pare. Não pare, porque quando você não parar, eu ainda continuo pelejando por você. Enquanto você não parar, eu vou levantar um socorro para te socorrer, louvado seja o nome do Senhor. Não pare, não pare. O gigante ele vai ter que cair. E sabe por quê, irmãos? Ele quer que você pare. Sabe por que o gigante ele quer te derrubar? Sabe por que ele quer matar a sua família? Sabe por que ele quer matar o seu ministério? Ele quer matar os seus sonhos? Porque ele vê em mim e você uma lâmpada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não vai nos matar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de deixar a última lição para nós pensarmos aqui nesta noite, irmãos. Gostaria de deixar a última lição. O problema não é em se cansar, irmãos, mas é não revelar o cansaço que nós sentimos. O problema não está em se cansar, mas é não revelar o cansaço que você sente. Me ajudem a pregar, irmãos. Davi ele estava sozinho no campo, sim ou não? Davi estava no campo, sim ou não? Sim. Ele estava sozinho no campo? Não, irmãos. Me ajuda a pregar. Davi estava no campo sozinho, sim ou não? Não. Não estava sozinho. Então por que Davi ele não pediu ajuda? Por que Davi ele não olhou para o seu exército de corajosos e valentes e falou: ei, eu estou cansado. Eu preciso que vocês façam um muro de proteção aqui, porque eu preciso me recompor. Eu estou com dificuldades. Porque Davi não acenou a mão e falou assim: eu preciso de socorro. Eu estou cansado. O problema não é se cansar, irmãos. O problema é fazer de conta que está tudo bem. O problema não é se cansar. O problema é guardar tudo isso para você. E tem muita gente aqui que está cansado, que chegaram no seu limite. Você também é carne, irmãos. Você também é osso. E cansar é normal. Oh, glórias. E às vezes, irmãos, quando nós lemos o texto bíblico, quando nós vamos ver a biografia dos personagens, às vezes nós pregadores temos a ideia de tirar a humanidade deles. Mas eles eram homens, assim como eu e você. Davi, ele se cansou, irmãos.
Elias, ele se cansou. O nosso Salvador, ele se cansou. Mas Deus, nesta noite, irmãos, no meio do nosso cansaço, Ele está levantando um Abisai para te socorrer. Oh, glórias! Deus, no meio desse cansaço que você está vivendo, Ele está levantando um exército de Abisai para te ajudar. Deus está levantando um Abisai, mesmo sem Davi pedir ajuda. Mesmo sem você levantar a mão, Deus está levantando homens, Deus está levantando mulheres para te socorrer aqui nesta noite. Deus está levantando irmãos do círculo de oração. Deus está levantando jovens. Deus está levantando aquela pessoa que só vem de domingo para te socorrer nesta batalha que você está enfrentando. Você não está sozinho nesta luta. Você não está sozinho nesta peleja. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Deus levantou Abisai, e esse Abisai era um homem que conhecia Davi. E ele conhecia tanto que ele viu que Davi ele estava cansado, irmãos. Ele olhou no meio daquela luta, no meio daquela batalha, e ele observou, ele falou: Davi não está normal. Davi já não tem mais aquele brilho que ele tinha. Davi, como um chefe do nosso exército, ele já não tem mais o mesmo empenho. Esses homens que estão na minha retaguarda, eles cansam, irmãos. Eles precisam de um exército de Abisai que se levantem para pelejar com eles. O pastor também é alma, o diácono também é alma, a coordenadora do círculo de oração também é alma, o coordenador dos jovens também é alma, das crianças também é alma. Mas tem hora que nós nos mantemos fortes, mas nós nos cansamos também. Mas o Senhor nesta noite está levantando um exército para te ajudar nesta noite. Deus está levantando um exército para te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. E essa batalha vai acabar em nome de Jesus. Nesta noite não é noite de luto, não é noite de choro no nosso arraial, louvado seja o nome do Senhor. Essa noite não é noite de luto no meio da nossa parentela, na nossa família, não é noite de luto, porque o Senhor está levantando pessoas que vão te ajudar no meio dessa batalha, louvado seja o nome do Senhor. E eu convido a igreja a se colocar de pé, irmãos. Eu quero concluir nesta noite. Oh, glórias, louvado seja